Fala, meu povo! Seja bem-vindo! Vamos para mais um Café das 10 aqui, encontro de professores. Você que é professor há muito tempo, você que está começando agora, você que escolheu essa profissão, essa carreira, que nós sabemos que não é uma carreira fácil, que não é uma carreira tão prazerosa do ponto de vista social, no estigma da sociedade, mas é uma carreira com recompensas, com emoções e com marcas que ficam na vida do mestre que leciona e principalmente na vida dos seus alunos, dos seus discípulos. E por isso que no vídeo de hoje vamos falar mais um pouquinho acerca, entender um pouco o universo de ser professor. O que faz, o que leva, o que mantém de pé, a figura do professor. Então, a vocação é algo primordial. Sem um desejo de querer fazer, sem uma paixão por aquilo que se acredita, fica difícil você continuar na carreira. E isso não vale apenas a nível educacional, a carreira de professor. Isso vale para qualquer carreira, para qualquer segmento que você imaginar. Além de você querer algo, você deve gostar do que faz. Porque muitas vezes as pessoas querem algo apenas pelo retorno financeiro que aquilo ali pode trazer. Mas no passar do tempo, a recompensa financeira ela não vai ser suficiente para te dar o suporte para as frustrações que toda carreira tem, que todo progresso de carreira tem. Toda crise de identidade, toda crise de carreira. É a vocação quem sustenta isso. Então, quando você realmente tem paixão por aquilo que você faz, quando você realmente se entrega àquilo que você faz, essas crises, no decorrer da carreira, elas são mais fáceis de você lidar. E se tratando da figura do professor, principalmente. Cada aula é um desafio, cada turma é um desafio, Ele pode ter ensinado aquela aula 10.000 vezes, 100.000 vezes, mas cada vez que ele entrar em uma sala para ministrar aquele conteúdo, vai ser como se nunca tivesse existido. Vai ser algo novo, vai ser algo desafiador, vai ser algo, sim, que pode causar medo a ele de início, que pode causar a ele o frio na barriga, mas que é prazeroso no fringir dos ovos, como nós dizemos, porque ele tem paixão por aquilo que faz. Então a vocação, a definição que eu gosto muito de vocação, que é a definição do escritor Marcus Tuller, do livro Didática Essencial, quando ele diz que vocação é a inclinação da alma para algo. E essa definição de inclinação da alma para algo, sentimentos, vontades, atitudes, pensamento. Então, meu pensamento, meu sentimento, meus desejos estão todos depositados em fazer aquilo que eu me propus a fazer com excelência. Então, nesse sentido, a definição de vocação requer entrega, ela mostra entrega. Nesse quesito, essa vocação sustenta o professor, essa vocação faz com que ele permaneça de pé nas turbulências da carreira, nas crises da carreira que ele vai passar. Faz parte do processo. A gente não pode dizer que não faz parte do processo. Agora, além da vocação, que é o principal, a paixão por aquilo que se faz, o desejo de querer transformar vidas pelo conhecimento, nós temos um outro elemento muito importante que é o propósito. Sem propósito, o professor se torna alguém no mar sem bússola. Nem ele sabe para onde vai e nem os alunos deles estão sabendo para onde vai. Então, o propósito do porquê que ele está ali, o porquê que ele vai fazer aquela determinada aula, o porquê que ele vai aplicar aquele determinado conteúdo, o porquê que ele vai fazer aquela determinada pergunta, onde se pretende chegar, quais objetivos gerais e específicos que precisam ser definidos. E é uma coisa muito importante a ser dita, é que muitas vezes se confunde a questão do plano de aula.
O plano de aula é um documento formal que vai ajudar o mestre a ter uma noção básica do que vai ser passado ali. Mas muitas vezes aquele plano de aula, ele já é montado, ele já é feito. Muitas vezes o professor já recebe aquele plano de aula e com base naquele plano de aula ele vai desenvolver o plano de aula dele. E eu sempre digo que esse documento é flexível, porque ele tem que se adaptar à necessidade de cada sala, de cada turma. E o propósito do porquê, né, o que o professor quer ao passar aquilo, onde ele quer que os alunos dele cheguem. Quando ele consegue entender e conciliar isso, de que forma os alunos compreenderem de que maneira aquela disciplina que ele está ensinando é significativa para a vida dos alunos, não apenas para a formação profissional dos alunos, mas como aquela disciplina impacta na vida pessoal daqueles alunos. Como, por exemplo, você pega uma disciplina, né, de um curso de administração, a disciplina, por exemplo, de empreendedorismo, né, uma disciplina de liderança, uma disciplina de planejamento, e os alunos começam a entender que aquilo que eles estão vendo ali em sala também pode ser aplicado na vida pessoal dele. O planejamento de uma vida pessoal, né, um planejamento de finanças de casa, né, uma questão de liderança familiar, uma questão de empreendedorismo familiar. Eles começam a perceber que o conhecimento ele tem várias facetas, que ali não é uma questão apenas de profissionalismo, mas de formação de pessoa. E quando esse conhecimento ele começa a ser observado pelos alunos por esse prisma de que também impacta na sua vida e o significado disso na sua vida, a gente começa a ter um propósito de aprendizagem claro. Eles não vão se opor a aprender, eles não vão se opor a nenhuma dinâmica, porque o professor que tem propósito, ele consegue fazer com que o aluno enxergue além do mero formalismo da sala de aula. Um professor que tem propósito, ele não vai apenas reverberar assuntos em sala de aula. Ele vai impactar, ele vai transformar, ele vai fazer com que as coisas sejam feitas de maneira diferente, ele não vai ficar na mediocridade, ele não vai ficar na mesmice, ele vai trazer esses alunos e promover esses alunos a um outro patamar. Professores sem propósito, na sua maioria, não são vocacionados para a missão, né? Porque ensinar não é apenas uma profissão, é uma vocação. Como qualquer outra carreira, tem que existir uma vocação. Um executivo de empresa tem que gostar do que faz, tem que ser vocacionado para aquilo ali, um médico principalmente, um enfermeiro principalmente. Então, não é ir para a carreira ou assumir a carreira pelos benefícios, né, ou pelas facilidades que aquela carreira possa trazer, mas sim pelo prazer que ela pode te dar no critério de entrega. Você vai ter dor de cabeça, você vai ter turbulência, mas a vocação alinhada ao propósito, ela faz com que as coisas aconteçam e faz com que você, querido professor, consiga romper com toda e qualquer dificuldade. E falo isso com conhecimento de causa. Aqui quem vos fala é alguém que já tem mais de 15 anos em sala de aula. E muitas vezes a carreira é questionada sim, mas a vocação, o propósito e o desejo de querer ver vida transformada fala mais alto. Quando você encontra um aluno, ou quando um aluno vem falar com você e dizer: professor, a sua palavra mudou a minha vida, aquele vídeo que o senhor passou mudou meu pensamento, virou a minha chave aqui, abriu o meu olhar, me fez enxergar diferente. Isso, essa recompensa emocional, sentimental, não tem preço. São as medalhas invisíveis da carreira. Grave isso. Eu te aguardo no nosso próximo encontro, nosso próximo Café das 10, nosso próximo encontro com o professor. Se você gostou, curte, compartilha aí, comenta, ajuda esse trabalho a crescer, ajuda esse canal a crescer, repasse esse vídeo aí para um professor que você conhece, um professor que está começando, um professor que está desanimado, um professor que já tem algum tempo, mas que está com alguma crise na carreira. Manda esse vídeo para ele. Tenho certeza que vai ajudar e muito. Te aguardo até lá.